Boa noite, entusiastas de terror. Isso foi... Max, dá pra... Vamos de novo, vai lá. Boa noite, pessoas que acham a Lagoa Rodrigo de Freitas nadável. Eu tô aqui com o Hélio e com o Jonas pra falar sobre um filme de terror. É um filme dirigido pelo casal Logan George e Celine Held. Se chama Caddo Lake e tem um roteiro bem direto ao ponto que o Hélio vai sumarizar aqui pra gente. O roteiro desse filme, ele é... O que ele conta basicamente, né? Umas duas histórias paralelas de uma garotinha e de um rapaz, né? Rapazão, um rapaz velho. E aí, basicamente essa garota, ela tem uma irmã que desaparece no meio de um lago e ela fica procurando, cadê minha irmã? Cadê minha irmã? O que tá acontecendo? Ao mesmo tempo tem umas coisas meio estranhas que acontecem, um barco dela some, e aí... Ele sobreviveu a um acidente de carro, é a primeira cena. Né? Na primeira cena mostra que esse cara, né, ele sobrevive também ao acidente de carro. Por enquanto tô falando da garotinha, né, a garotinha vai, perde a irmã, e aí ela passa por todos os acidentes, e ao mesmo tempo a gente tem essa história desse cara em paralelo que tá acontecendo, que ele... na primeira cena, como ele falou, tem um acidente de carro ali que parece que é com a mãe dele, que a mãe dele morre, e ele fica falando, olha, tem alguma coisa estranha, minha mãe não era pra ter... Ela não tinha uma doença que eles acham que ela tem, e ele quer provar que a mãe dela morreu por alguma coisa estranha e que não foi só uma doença que trigou. E aí, no meio desse processo inteiro, descobrindo essas aventuras, eles descobrem que o lago tem uma questão meio de passagem de tempo, né? Você atravessa o lago, vai para o futuro, vai para o passado, e aí você vai descobrindo que as pessoas são ligadas e que as histórias estão ligadas e que blá 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 blá. E aí por aí o filme vai, né? Um filme de viagem no tempo. Tem as duas pessoas que não estão perante as câmeras, na primeira cena já deduziram, eu não tinha essa percepção, mas vai ficando óbvio. E... jogadinhas de tempo, é tudo num pântano, num lugar bem pauperizado ali no Texas. Então a tecnologia tá um pouco ambígua de propósito, até para não ficar muito na cara. E é um filme que não tem muito terror, né? É um thriller de sci-fi. O Jonas falou que não era terror, era sci-fi. Tem um thriller. Nem thriller, eu acho que tem uma... Como é que é? Tem um suspense, A gente já errou mais no canal, eu diria o seguinte. Mas, Jonas... Eu quero que você fale a sua opinião sobre Caddo Lake. Esse é o melhor filme que eu já vi na minha vida. Não, mentira. Esse filme é bem... Esse filme é... O cara que fez, eu falei isso antes, né? O pitch desse filme é o cara chegou pra galera e falou, vocês já viram Dark? Aí eles falaram, não. Ele, ufa, tá, graças a Deus. Então, não, nada a ver. Mas, porque esse filme é igual, você já viu Dark, é esse filme só que melhorado. Falar que ele é igual a Dark é xingar muito Dark. Eu sei o que você tá falando. É tipo um Dark de... Mas é xingar muito o Dark. Eles pegaram o roteiro do Dark e jogaram num AI, num chat GPT, e ele regurgitou a parada, só que ruim. É tipo assim, é patético. É bem ruim. O roteiro... É isso, no início a gente não sabia e a Manu e a Helena já sacaram a parada, a gente foi vendo aos poucos, cara, é isso mesmo, e só que assim, só foi piorando, só vai ficando cada vez mais sem pé na cabeça, sem sentido e até Até tecnicamente que eles começam a meter um CGI grátis que é muito feio, muito distoante do resto do filme, assim, que é meio sóbrio, aí daqui a pouco tem um carrinho no blender brincando de física, batendo em coisas assim, a água vindo é horrível. O grande plot twist, né, que é essa parada a irmã, a personagem principal é a Ellie, e aí o personagem principal é o Paris, que é o pai e a filha, né? E aí, a irmã da Ellie, que é a Ana, que ela tá procurando no início, o grande plot twist é que ela viajou no tempo e ela, na verdade, é a avó dela, porque foi pro passado e ficou no passado, que é exatamente Dark. Inclusive, desculpa o spoiler aí pra quem não viu, o grande plot twist é feito como Dark, né? Que ele olha a imagem da foto do álbum do colégio e vê que é a pessoa e fica tipo, meu Deus, aí tem aquela parada que é tipo o grande plot twist, você fica, meu Deus, e até quando ela tá na Lan House, e aí quando acaba o tempo da Lan House aparece, do you need more time? E aí fica tipo, uau, eu sou muito genial porque eu botei essa frase. Isso tá escrito no diagnóstico, na legenda, eu sou genial. Ele botou isso. Cara... Eu acho que a palavra patético
dá muito crédito pra esse filme. Dá, tipo, uma personalidade que eu acho que esse filme é um daqueles que não tem muita razão de ser. E, ao mesmo tempo que ele não tem razão de ser, ele é muito, com perdão do anglicismo, ele é muito... its own head shoved up its own ass. Assim, tipo, ele não é um filme direto ao ponto ou que abraça a estética sci-fi disso. Ele é meio que um drama de realismo social, neogótico americano, assim. Só que, tipo, que não fala nada de novo, usa essas histórias de viagem temporal, sabe, que já foram feitas, mas sem suspense. Assim, tipo, eu só fico pensando que, tipo, deve ser engraçado ficar fazendo um fluxograminha, tipo, o meu pai é o meu irmão. Tipo, eu choro de rir com essas merdas. Mas eu nem consegui acompanhar direito isso, então, tipo, até o mérito que ele poderia ter ali, ele ficou um pouco pelo caminho. E é isso, tipo, um filme genérico, sei lá, ordinário, narrativa, tipo, meio burocrático na execução. E até se a gente ignorar, tipo, eu não vou, tipo, se eu sem querer botasse vocês pra ver O Pianista no canal, eu não ia dar uma nota ruim só porque ele não é de terror, tá ligado? Então, sim. então até se a gente ignorar as pretensões e tal, ele não consegue nem me fazer me solidarizar com as pessoas, nem acompanhar direito a parada e nem ficar investido no suspense da coisa. Então ele é um filme muito neutro, assim, ele é da palheta daquele lugar, especialmente no futuro ali, ele é cinza. Então, eu não sei qual foi da parada, se foi uma lavagem de dinheiro e tal, mas é um filme que existe, ele tá ali no éter, ele não é patético, ele é. Hélio. Não, eu concordo com você. Você falou uma coisa que eu acho importante, assim, porque além de ser tipo, tá bom, ok, vamos fazer essa história mais lavada que a gente já conhece, que é o cara que tem um lugar, que você volta pro futuro, que a gente já viu em milhões de coisas, mas, sei lá, talvez vamos botar uma forma legal aí, vamos pensar uma coisa. Sim, que você seja... pode continuar. Vamos tentar fazer uma coisa. Esse filme, assim, você não sente emoção nenhuma, você não tem simpatia pelos personagens, eu pelo menos já começa ali como... Eu fiquei vendo o filme assim, eu falei, tá, qual é o plot, assim, é pra eu ficar com medo da Anne, mas a Anne não é um personagem que apareceu tanto, o relacionamento dela com a irmã também não foi uma parada desenvolvida. É tudo só pra falar, vou pedir o dente, é tudo, e todo esse desaparecimento, ter toda essa história é pra falar, olha esse plot twist de tempo que acontece, que é uma parada que a gente já viu, assim, então assim, qual é o sentido do filme, assim, não é me dar medo, não é me emocionar. Você chorou um pouquinho. Não, mas aí tudo bem, né? Aí eu tava com alergia. Tinha alguém cortando cebola perto de mim. Não é pra emocionar, não é pra fazer drama, assim, eu fiquei assim, cara... Nem pra apreciar a genialidade do roteiro. E ao mesmo tempo assim, tá bom, às vezes o plano bom, coisa... Fotografia também não diz nada demais, e aí eu fiquei olhando assim, e é isso assim, também... Além de tudo isso, é confuso, assim, o filme, assim, esse tipo... Tá bom, elas pegaram ali mais rápido o que era o plot twist, mas eu tava vendo assim, falando, cara... Ele tá muito orgulhoso de como ele conseguiu... Eles, o casal. Eu nem sei se eles estão orgulhosos dessa porra. Eu acho que eles estão tipo, olha como a gente é um gênio, talvez, seja isso, mas... Eu fiquei ali, olhando, viagem no tempo, tá... Essa é a questão, assim... Se você pegar esse filme agora e você reassistir ele, sabendo que é uma viagem de tempo, não faz diferença nenhuma, assim, tipo... uma TV de tubo talvez diferente, mas as emoções... o plot do próprio moleque é mesmo uma parada mal explicada, da parada da mãe, sabe? E essa é a parada. Isso é uma coisa que a gente tem discutido recentemente nos vídeos, né? Tipo, ver sozinho versus ver com alguém, tipo... Foi divertido, tipo... o filme não pode ser defendido por isso, porque a gente tem um temperamento... A gente se entretém. Se a gente vê junto, uma coisa ruim, a gente coisa se de falar, entretém a gente faz o bloco, a gente faz a rave. Tipo, foi divertido que a gente ficou falando um monte de palhaçada, mas no filme não pode depender disso, porque às vezes os seus amigos são uns merdas. Ou você resolveu ver o filme sozinho, ou você viu no cinema e não pode falar, senão leva bronquinha. Então tipo... tem pano pra manga o quão vazio tipo, talvez seja só uma ideia do Flamengo, do canal fazer a porra aquele Mystery Science
Theater, ficar aparecer as nossas nucas e o filme e a gente falando um monte de E a besteira por questão cima. simbólica também do filme, essas questões de tipo, nem isso é trabalhar direito, as mariposas, O pai é os horrível. lobos. O pai careca lá, ele é horrível. E eles ficam bem e ele não tem nenhum arco. Ele só é um cara Não, escroto e daqui a pouco eles entenderam. Pra mim, toda a alegoria da viagem no tempo faz o filme ficar pior ou justifica coisas que Você são ainda muito puxou uma babacas. nova. Mas aí vocês podem cair na porrada. Tipo assim, a parada... Tá. Ele, o pai mal. Não, tá. o plot... Isso não é verdade, o arco Eu não da sei, irmã. eu não O sei. arco da irmã, vamos lá, o da Ellie. É tipo assim, ela... começa, né, o pai sumiu e aí tem esse padrasto e ela fala, não, esse padrasto não é meu pai, não sei o quê. Ela fala, não, ele é sua família porque ele cresceu, ele te, tipo, ele Te criou. ele E ele te criou. antagoniza ela e duvida dela. O filme todo. Não, Não, a minha leitura dele é que ele é maneiro. Ele é maneiro. O careca? Ele é bem maneiro. É. A cena que Eu ele sou duvida careca, é realmente, cara, a sua filha chega, fala, deixei o barco lá. É uma criança, tipo, ela tem 15 anos, sei lá. Não, e ela já tinha feito a merda. já um tinha mês feito a antes. merda tá, antes. ok. Aí, tipo, ele chega, o barco Ok, não tá lá. Ele, justo. porra, o barco não tá lá. Ah, não, eu juro que tava lá. Ele, porra, como assim você jura? Mas ela tem que É chegar. Por isso que eu justificado. fiquei meio... Ela teria que ter pegado o barco pra chegar sim, lá. mas ela podia Por ter isso que eu deixado em achei outro ele lugar, muito podia não legal. ter amarrado e o barco Ah, saiu. tá. Sei Ah, lá. ok. Enfim. Todo o arco da Ellie, que é aceitar que o padrasto é parte da família, é justificado porque no final das contas o padrasto dela é o bisavô. E aí ela fala isso, ela fala, eu achei que você não era minha família, Sangue, mas mas você é é minha sangue. família, porque eu vi, porque você realmente Aí tem... vira a gente uma é de coisa sangue. Então, assim, Ku não é Klux porque Klan. ela teve uma conscientização de que, tipo, não, quem te cria é quem é a sua família, ou família escolhida. Não, você tem meu sangue, se você não tivesse, você não seria. Ou seja, é muito cagado. E aí tem o negócio do pai, que, tipo, existe toda a questão de, tipo, pais ausentes, né? E aí fica esse negócio, tipo assim, o seu pai deixou a gente, abandonou a gente. Ele, não, meu pai não abandonou a gente. E no final eles meio que justificam, tudo bem, porque o filme, o plot do meu pai filme não é... abandonou. Sim, esse pai não abandonou, mas isso é meio que, tipo, tá vendo? Os Esse pais, pai é quando te pai. abandonam, eles têm uma justificativa. Eles viajaram no tempo, sabe? Tipo assim, você tá pegando um problema social que é muito sério e você tá botando nessa alegoria de uma forma que faz eu não eu vou li defender isso uma assim, não. explicação, assim, do tipo, mágica, sendo que, tipo, a alegoria normalmente serve pra você falar dos Cara. problemas sociais ter uma crítica. E essa crítica foi meio que contrária. Foi tipo, não, ele teve um bom motivo pra te abandonar, não foi porque ele não te amava. Por acaso eu li sobre isso recentemente, a ideia, tipo, da fábula de Esopo quebrada, que, tipo, tem a estrutura de uma fábula, tipo, o filho pródigo, os caralhos, só que a coisa que seria a lição não existe porque a justificativa dela é sobrenatural. Tipo, isso aqui o seu pai é legal porque ele viaja no tempo e coisa. Então você não consegue aplicar de forma nenhuma, porque a única coisa que justifica o bagulho é o elemento fantástico. Isso eu acho que ou um erro, uma despreocupação de muitas formas de narrativa, assim, que você me fez lembrar falando disso. Realmente, a viagem no tempo, ela não é um símbolo muito da coisa, ela só é uma justificativa de todas as merdas que aconteceram ali. Aí vira só um experimento de quantos fios a gente consegue conectar pra fazer uma coisa divertida e não é divertido. Mas a vibe ali não é também... eu não sei quanto que eu concordo com essa crítica nesse sentido não, assim, porque eu não acho que essa vibe é levantada como o pai abandonou a família nem nada. Essa é uma vibe levantada como o pai desapareceu, né? Tipo, a mãe mas- depois fala isso ali. Não, numa- a filha fala, vamos assinar o atestado de morte porque esse filho da puta foi embora. E aí a mãe quer acreditar, e aí tem a pessoa que fala, me abandonou pra sair com outro. Então eu acho que eles falam isso, né? Tipo, Não, e rola até, inclusive, um momento que ela fala, na verdade, o seu pai não te abandonou, quer dizer, o seu pai não sumiu, ele foi embora, ele Com foi outro, embora, foi pegar foi embora outro, com outro. Que é igual a ela, né? Não tem- a mãe esqueceu quem era a outra, né? Mas- Que era a outra que ela acha que de acordo com a história do filme, é a própria filha que encontra ela saindo do carro carregando ela no colo. E aí ela olha assim e fala... isso eu até desconto, porque ela não conhecia a filha ainda. Tipo, Não, e a também foto, passou, sei a lá, foto 12 dele, anos. quando ele se 13 jogou, anos. aí realmente. Não, Eu lembro ali- dele, mas e aí eles eles também tinham sabem, né? fotos, né? Até pra falar. Não, mas ela conhece... Quando entra no carro, ela já lembra Dele. Dele, sim. mas ele mas ela ela não tempo. precisa pré-conhecer a filha, eu dou esse desconto. E... Assim, tudo é justificado porque esse filme é produzido pelo M. Night Shyamalan. E precisa ter um plot twist. Mas aí ele deveria ter nojo, porque até os piores plot twists deles, pelo menos eles são surpreendentes, tipo, as árvores são mais, sei lá, tipo, beleza, esse filme é ruim. Mas ele te pega de surpresa, você nunca
você nunca adivinha o que... Eu vi vários filmes da internet lá, tem uns que eu gosto e outros que eu não gosto. Eu nunca cantei a piada Não, do que assim. chega e falar... Mas é porque o filme não é feito, é só produzido por ele, então... Mas então, ele deveria ter Ele exigiu um no contrato crivo. que tinha um plot twist. Ele devia ter um crivo, Ele tipo... tava muito porra, ocupado. ele tava ocupado... Ele ouviu o plot Ele tava twist e ocupado ficou feliz. sendo o próprio avô. De alguma outra história. Sem viajar no tempo, assim. Esse é o segredo. Eu quero ver o filme da M. Night Shyamalan agora. Tô com Qual abstinência de plot twist, um que eu não vi. Mas tem que ter mais de um plot twist, não dele. Ah, tá. M. Day Shyamalan, esse é o meu plot twist. Vocês querem falar mais alguma coisa assim? É porque os critérios vão ser horríveis. Não sei se vai ter muito o que falar. Eu quero dar muitas notas pra esse filme. Então você pode falar a primeira nota, Jonas. Fala sobre sustos e terror psicológico, por favor. Eu tive muito terror psicológico vendo esse filme, porque ele me causou dor física. Tem uma vibe Guantánamo, assim, né? Não, mas esse filme não tem nenhum terror Nem psicológico, não tem nenhum susto. Quer dizer, tem uns momentos... Tipo, o filme começa e eu tava abrindo a possibilidade de ser de terror, porque no início, quando começa as coisas estranhas acontecerem de viagem no tempo e tal... Ele é muito irregular. Começa com um jacaré cortado, Também. tipo, de uma forma muito isso foi precisa. legal, Depois tem a filha mostra umas mariposas mortas que o cara fala, essas mariposas estão extintas. E falaram, eu vi os lobos lá. E, lobo? Não existe lobo. Aquele ambiente do pântano, das Aí ela árvores, vê né? o lobo, Maluco. e aí rola um barulho de uma parada que é tipo parece aquele barulho do Lost lá, da fumaça, que você fica tipo, cara, que porra é essa? Então começa a abrir uma coisa legal. Só que depois tudo é cagado. O barulho era da obra, da construção da represa, do De lugar. 1950. Que você ouve através do tempo. E toda a construção de viagem no tempo é Não muito... fizeram nada engraçado, deveriam ter feito isso que eu lembrei. Esse é Se genial. ela viajasse no tempo pro passado pra encontrar o pai, e aí o pai falasse, cara, teve viagem no tempo, mas eu te abandonei mesmo. E isso ia ser maneiro. Ele fala, Não, eles eu não têm chamava. algumas oportunidades de subverter, mas eles não queriam. Enfim, nota 0. Ele não dá medo, ele não dá psicológico. Ele quer, acho que, ser minimamente tenso e adrenal, assim, mas ele simplesmente não é. Ele apenas acontece. E a nota que eu vou dar é... O Jason tá dormindo. O Jason não acordou. Ele não tá... Hoje ele vai sleeping, ele não vai sair pra matar adolescentes que transam antes de casar. E o Fred Krueger tá acordado. Ele Tá pegando fogo. O Fred Krueger tá acordado. Ele não tá pegando no seu sonho. O Fred Krueger tá dormindo no meu sonho. É isso, acho que não tem susto, não tem terror psicológico, acho que não tem nada que tente criar tensão, assim, não tem nada que tente criar mistério, é tudo muito bobão, assim. Então eu vou dar a nota realmente um lago vazio, dentro do lago cheio. Tipo, sem água. Tá. Então, Hélio, você pode falar sobre violência e efeitos especiais. Outra bosta, violência, acho que não tem nenhuma violência. Tem after the fact, né? Tem a maquiagem ali, dele E a Ana é legal. também que é atravessada pelo galho que o Uga Buga deu. Ali, Mas, então assim, não acho... A única coisa que é legal, que eu falei, pô, será que eles fizeram isso de verdade? É o crocodilo morto lá. Que é muito bem feito, que eu gostei. Isso é muito bem feito, realmente. Mas tirando isso... Talvez seja só um crime ambiental. Assim. Exatamente. Não, acho que eles já pegaram um corpo ali e fizeram. Pô, mas ele tava lindo. Aí quem fez isso é que merece medalha. Então, assim, e aí depois é isso, efeito especial, fraco, a água, tudo lá. Eu vou dar um pântano cheio de crocodilo, que sabe, quando você vê vários daqueles olhinhos assim, eu vou dar um crocodilo cortado ainda, assim. Tipo, o CGI é muito ruim e gratuito. Acho que o filme poderia até ter contornado isso pra não ter que mostrar os efeitos ruins, que estão todos no terceiro ato, assim. O crocodilo mutilado ficou show. Não que ele tenha reinventado a roda, mas o cara com o olhinho inflamado é bom. A cicatriz que Quando ele tá falando com o pai chorando sangue, assim... A cabeça dele, tipo, tá embucetada depois do carro, mas ela vai ficando uma cicatriz mais fina, assim. Essa parte, esse tipo de aplicação, a menina não muito legal isso aqui, mas tirar o dente, enfim, são coisas pequenas, ok, assim, então por isso que eu não vou dar um 0. Eu vou dar um 0. Não, a nota que eu dou é um lago meio cheio, um lago meio vazio, pra ter uma conotação ruim, Jonas.
Sim, tem o crocodilo, tem... as maquiagens, algumas são maneiras, o negócio, a situação do dente, que ela arranca o dente, eu achei, tipo assim, bem feito, mas também não é um desafio muito grande. Vou dar uma nota de... o pântano que você vai e aí não tem a viagem no tempo. No pântano. E é só... O terror é morar no Texas. Esse é Uma região pantanosa. Jonas, você pode falar do último... Atuações e credibilidade das suas personagens. Achei... Eu não achei muito bom, não sei. Tipo, eu entendo a motivação da irmã, de querer achar a irmã dela. Eu entendo a irmã ter essa birra com o padrasto, porque não aceita que o pai foi embora. Então, as credibilidades das ações dela e as ações dela, eu acho que são incríveis. Tipo assim, pegou o barco, fugiu pra fazer as merda lá. A parte da filha eu achei mais legal. A parte do pai eu não sei também muito, porque ele começa a obsessivar em cima do negócio da mãe, ter sumido, aí começa a fazer essa porra da viagem no tempo, mas aí, tipo assim, tem uma hora que, meu irmão, tudo bem que ele se perdeu lá no meio, então... Eles podiam ter viajado tanto. Eu não sei, eu acho que quando ele vai pro futuro, ele começa a ficar malucaço, aí ele pula, ele se joga da ponte. Ele foge da autoridade, nunca fuja da autoridade. Autoridade. Ele não sabia, porque no passado não tinha autoridade. A autoridade então, assim, era A feita autoridade pela não perseguia clava. pessoas brancas. Mas também não é nada demais também, tipo assim, tudo que acontece no filme, o filme é tão ruim que as coisas ficam meio... O vento, eu fiquei meio Nubladas confuso. como o clima. Então eu vou dar, a nota que eu vou dar é o policial do passado e o policial do presente. Tá bom. Tem um filme que eu quero ver que se chama Blind Cop 2 e não tem um. Esse é só a primeira instalação da parada. E aí o filme todo escuro. Cara, só escuta o som. tomara. Mas Blind Cop 2 e parece que ele tipo, deixa várias coisas que você não entende porque você não viu primeiro. Eu quero ver essa merda. Mas enfim. Atuações, eu acho que tipo, destaques negativos. A Ana, menininha do dente, é uma criança que não sabe muito de caçapá ali, fica olhando, safado, isso aqui, tipo, ela é ruim. Aquela cena, a Ellie, a maior parte do tempo ela é ok, mas a cena que ela vai pra dispensa chorar enquanto ouve o noticiário falar que tá dando merda na represa, muito over. O cara do socorro, acho que ele tá bem, mas tipo, essa é a parada, não faz... Ele faz uma coisa não assim, faz meio nem emoção, cheiro. ele ficou... ele é meio signo. É. Ele não fede nem cheira, o que é estranho pra um cara que mora no pântano. Então, tipo, não é uma coisa particularmente ruim, nem particularmente boa. É a coisa que ele só foda-se, assim. Às vezes, se fosse uma atuação constrangedoramente ruim, eu ia lembrar mais desse filme. Então, a nota que eu vou dar é... Morar do sol. Você podendo ser morada da lua e eu tenho medo do sol. Tá, credibilidade... Cara, eu não sei, cara. Eu poderia pensar melhor pra ver a credibilidade das ações de personagens, tipo... Porque eu fico pensando assim, cara, sei lá, ela volta, assim, e quando ela vê que ela tá voltando pra casa, por que ela rouba o barco dela, assim, tipo... Ela leva umas paradas, ela podia assim... ter uma resenha histórica. Ela podia ter uma isso eu série de concordo coisas, plenamente, assim, e eu fiquei tipo, cara, será que eu teria... esse tipo de atitude, vários deles, será que essa seria a credibilidade, seria o tipo de ação? Só que eu também não quero voltar a pensar nesse filme, sabe? Eu só quero fazer o ir pro futuro e esquecer esse filme. E aí, tipo... Então, assim... Me pareceu que não foi muito crível as ações dos personagens quando estavam fazendo essa eles forçaram de a barra tempo, pra assim. ser determinista, pra tudo encaixar. A gente até falou, lembra muito o Harry Potter ali, né, que, né, o Cálice de Fogo ali, que ele... Não, o Cálice de Fogo não, o Prisioneiro de Azkaban, que ele ficou vendo, assim, menos pensado ainda, mais bobo ainda. É brabo. E aí
Então, credibilidade eu não gostei muito, é isso, achei meio assim, acho que as coisas são mal explicadas, eu não entendi muito bem a vibe do cara ainda com a parada da mãe, que fica querendo provar que a mãe não tava maluca, por isso que bateu o carro, sei lá, achei meio mal... Não que seja justificado, mas eu fui persuadido ali pelo painel de assistidores que a motivação seria que, tipo, em vez de descartar isso como tendo sido uma convulsão, ele queria provar que tem um fenômeno esquisito, anômalo naquele lago, assim. Pode ser Não, mas ele tá perdendo tempo fazendo mas isso, né? ele já sabia isso antes de... Ele não sabia disso antes de ouvir aquilo... Eu acho que ele sabia que algo de errado não estava certo. Pra mim, esse era o ponto. Aquele Não, lago tem uma coisa estranha. Porque senão realmente não faz sentido nenhum. Porque ela não cometeu um crime, ela passou mal e morreu. Senão, tipo, pior, ela é ruim de roda. O que parece é que ele nunca aceitou que a morte da mãe direito, né? Quando ele tá na cama com a menina, não fala isso. Tipo... É porque ele deixou a mãe dirigir e a mãe matou ele. Só que a mãe há 6 anos... E aquela cena que o Jonas perguntou se eles fizeram sexo, é quando eles fizeram sexo. Porque ela tá usando a camisa dele. Eu sei, tá usando a camisinha dele. E é quando ele fecunda ela com a Ellie. Sim. Então, vamos respeitar a porra do filme que vocês estão falando mal. Eles pensaram... Cara, isso é tudo pensado. Entendeu? E aí, A gente tá falando, o filme previu isso. E a atuação é isso, assim, como é uma parada meio não fede, não cheira, ninguém também me captivou ali. Como você falou, a Ana é muito ruim, a Ellie também, ela é ok, mas ficou nessa. Então, a minha nota vai ser... Eu vou roubar até o que você falou antes. Vou botar um cara que tá no pântano e não fede e nem cheira também. Fede um pouco mal, na verdade. Rexona, assim. Ele Rexona. Então, só o normal, um pântano. Rexona, Texana, se fudeu. Tá tudo conectado. É isso. A parada é a seguinte. Ou se não. você Não, tem curiosidade pra ver esse filme, vê Dark. Se você Se já quiser, viu Dark... não tenho. Você já viu Dark, vê de novo. Vê Ozark, que aí você vai ter... Primeiro, Vê Ozark e vê Dark ao mesmo tempo, e aí esse filme. Tipo, bota um em cada no fone TV. esquerdo. E essa, cara, mas é isso, vai dar o Cadolei, que você vai ver o cenário de um... Tá, bota o visual do Ozark e o áudio do Dark. É tipo... Filtro azul. E aí, perfeito. Pronto. Cara, vamos fazer isso. Vamos Remake. tomar coisas... Rodrigo de Freitas Lake. Tá bom, tchau. Agora sim, tchau.